simbólico que a gente acompanha ao vivo a partir de agora. Em janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. Chega, me dói, né? Ontem, quando eu vi isso na televisão, muito triste. 20 anos eu aqui, nunca vi um negócio desse. Dois anos se passaram depois do terrível dia em que nossos olhos se negavam a acreditar no que estavam assistindo. No dia 1º de janeiro de 2023, vivíamos um momento histórico, de esperança e de novos tempos. Vibrávamos porque o amor tinha vencido o ódio. Uma semana depois, o ódio ocupou esse espaço tentando sufocar a esperança. Mas não conseguiram e hoje estamos aqui. 2 anos após a tentativa de destruição da nossa democracia e dos prédios que simbolizam os poderes da República, estamos aqui, não para lamentar, mas muito menos para esquecer. Estamos aqui para celebrar e reforçar a democracia e para integrar ao povo brasileiro seu patrimônio inteiramente restaurado. A vontade do povo brasileiro de lutar pelas liberdades democráticas junto da união das nossas instituições impediram a perpetração de um golpe de Estado há 2 anos. O país não aceita mais o autoritarismo. O que aconteceu nessa Praça dos Três Poderes precisa estar na nossa memória, na memória do país, como um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente, não importa o esforço. Memória é o antídoto contra as tentações autoritárias. Por isso, preservar o nosso patrimônio histórico é tão importante, para sempre nos lembrarmos daquilo que fomos e dos caminhos que devemos trilhar para construirmos um amanhã em que todos os brasileiros tenham vez e voz. O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos, que continua estimulando falas fascistas e autoritárias. Para isso, a nossa resposta é a união, a solidariedade e o amor. Diante da destruição dos vidros, do mobiliário e das obras de arte do Palácio do Planalto, nos colocamos, sob a orientação e liderança do presidente Lula, a tarefa de restaurar o palácio como símbolo da força do nosso compromisso com a democracia. Isso foi expresso pelas lágrimas das trabalhadoras e trabalhadores do Palácio do Planalto após verem o espaço que cuidam com tanto afeto, tanto amor e tanta dedicação ser tratado de forma tão desumana. Em cima dessas lágrimas, a reconstrução se fez. É também para essas trabalhadoras e trabalhadores que entregamos com muita alegria as obras restauradas. Aquelas lágrimas hoje se transformaram em sorrisos pela certeza de que, juntos e juntas, mantivemos a democracia firme. Nada é maior que a vontade do povo brasileiro de permanecer livre e com plenos direitos. A cultura e a democracia sempre caminharam juntas na história brasileira. Nossos artistas têm contribuído para a construção de um país mais justo e democrático. Afinal, arte e liberdade são inseparáveis. A diversidade é o motor da criatividade e o respeito às diferenças, a pedra angular da democracia. Não houve momento da história em que as ações autoritárias aconteceram sem que nossos artistas levantassem a voz em defesa da democracia. Os artistas brasileiros projetam aquilo que o nosso país tem de melhor, sua gente e sua inventividade transformadora e inovadora. Um exemplo disso é o fato da nossa queridíssima amiga Fernanda Torres ter recebido uma premiação tão importante por sua atuação em Ainda Estou Aqui, representando uma mulher forte e determinada como Eunice Paiva, em um filme que relembra uma parte triste e obscura da nossa história, mas uma parte que não podemos esquecer.
A arte, em suas diferentes formas, é uma ferramenta necessária para manter viva nossa memória e a história de nosso país. A arte, assim como a memória, resiste e seguirá resistindo. O Palácio do Planalto é um espaço que transcende governos, reafirmando sua essência como patrimônio coletivo. Nele, encontramos obras e peças como O Flautista, de Bruno Jorge, Galhos e Sombras, de Franz Klagenberg, e o painel Orixás, de Djanira, que no passado recente foi remetido aos porões autoritários. O mobiliário de Sérgio Rodrigues e o relógio pêndulo, do século XVIII, testemunha da nossa história e símbolo da continuidade entre o passado e o futuro. O quadro de Di Cavalcanti reforça nosso orgulho pela riqueza pela cultura brasileira. Junto com ele, as obras de George Klagenberg retornam agora restauradas. A preservação desse legado que une cultura, história e democracia é responsabilidade de todos. A memória é um dos alicerces mais importantes da nossa identidade enquanto brasileiros. Sua preservação não é apenas uma homenagem ao passado, mas também um compromisso com o futuro. Ecoando essa ideia, a antropóloga Lélia Gonzalez nos lembrava que a memória é o que nos fortalece para seguir adiante, conectando quem fomos ao que ainda podemos ser. O restauro das obras de arte do Palácio é a parte desse esforço comum com a nossa democracia. Não conseguiram impedir a liberdade e nem destruir a beleza. Contra a violência e a cinza do autoritarismo, fazemos brotar o colorido da nossa cultura e a alegria do nosso povo. Eu quero ressaltar a colaboração que tivemos para realizar o restauro dos palácios. Agradeço à Embaixada da Suíça, o governo suíço, a empresa que restaurou, a PG que restaurou o nosso relógio, o Ministério da Cultura, através do IFAM, a Universidade Federal de Pelotas. O trabalho de estudantes e professoras do curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas, mostrando também a excelência das nossas universidades públicas federais. Eu quero ressaltar que o trabalho de restauro foi coordenado e executado por mulheres. Muito obrigada. Paralelo ao trabalho de restauro, foram realizadas oficinas de educação patrimonial para mais de 500 alunos do Distrito Federal, contribuindo para o entendimento das crianças sobre a preservação da nossa história, da nossa cultura e da nossa memória. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos unem e nos orgulham, independente... Ele está funcionando. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos une e nos orgulham, independentemente de nossas diferenças. Aqui nos encontramos como nação. Somos brasileiros e brasileiras e devemos exaltar o que construímos juntos. O que temos é um legado que devemos proteger, cuidar e passar adiante, para que as próximas gerações tenham a oportunidade de nos inspirar nas conquistas do nosso povo. Defendê-lo é defender quem somos, defender as liberdades democráticas e o futuro promissor que queremos construir. Democracia sempre, cultura sempre. É também um marco de resiliência e reconstrução. Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza. Que Deus abençoe vocês. A restauração de obras históricas foi um processo cuidadoso que contou com profissionais brasileiros e estrangeiros. O histórico relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, que tornou-se símbolo dos ataques à democracia, foi enviado à Suíça para a restauração. O Palácio da Alvorada serviu de base para um laboratório, onde profissionais pudessem trabalhar na recuperação das peças. Uma história tão marcante, né? Tão importante para o país, tão importante para esse momento, para esse retorno de questões que ficaram tão apagadas por algum tempo, né? Se isso se perder, a gente não somos um país. País sem memória não é um país.
Hoje, ao devolver essas peças completamente restauradas, demonstramos que a força da democracia é maior que qualquer tentativa de brutalizar nossa história. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, Leandro Graz. Muito bom dia, presidente Lula, querida Janja, nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, dona Lu, senador veneziano, saudar nosso ministro Edson Fachin, nosso embaixador Pietro Lazeri, ministra Margarete Menezes, ministro Mauro, deputada Maria do Rosário, todos e todas aqui presentes. É um dia de muita emoção e é impossível falar de tudo isso sem trazer o coração, sem trazer o afeto e o sentimento. Um dia depois, presidente, da ministra Margarete me convidar para assumir o IPHAN, sábado, 7 de janeiro, eu vi a minha cidade experimentar a maior tragédia desde a ditadura militar. Sentimos-nos como se a nossa casa e aquilo que nos pertence estivessem sendo roubados, destruídos, vilipendiados. Doeu muito. Ao me preparar para estar aqui hoje, visitei emocionado as minhas memórias de vários brasilienses, pessoas que viveram e trabalharam aqui e que têm uma relação com essa cidade que nasceu para simbolizar a democracia. Da infância, brincando de subir ali na Estátua da Justiça, escorregar de papelão no gramado do Congresso, visitar junto com os familiares o Palácio do Alvorada, do Planalto, a pipoca que a gente comia aqui na praça, o algodão doce, a adolescência numa cidade livre em que a gente podia andar de bicicleta de forma segura. Eu, jovem professor, orgulhoso de poder trazer meus alunos aqui para falar sobre política, explicar o que é democracia e república. Tudo isso me fez amar Brasília e amar a liberdade que só a democracia nos proporciona. Em 2018, coloquei a minha trajetória a serviço da cidade, fui eleito parlamentar, servi a Brasília por 4 anos, depois em 22 fui candidato a governador, perdi e vi o golpismo sendo gestado diariamente aqui, com a omissão de quem deveria cuidar da segurança da nossa cidade. Se o resultado eleitoral aqui fosse outro, talvez não houvesse o 8 de janeiro, mas assim quis a história. Hoje, o seu governo, presidente Lula, devolve à população obras que foram restauradas por 50 restauradores conservadores. Aliás, restauradoras conservadoras, como bem disse a Janja, mulheres protagonistas, entre professores, professoras e jovens, bolsistas, estudantes da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Pública Brasileira. Foram quase 2.000 horas de trabalho desde 2 de janeiro de 2024, com apoio da Diretoria Curatorial dos Palácios, do IPHAN, 2 milhões de reais investidos. Além do laboratório de conservação, esses recursos também viabilizaram o acesso de centenas de estudantes da rede pública de ensino a uma extraordinária experiência de educação patrimonial. A exposição Democracia Restaurada e a publicação deste livro que vamos entregar ao presidente, a Janja e a todos vocês hoje, que vai eternizar essa experiência. Essa importantíssima entrega soma-se aos mais de 370 milhões investidos no patrimônio material e imaterial nesses primeiros 2 anos do seu governo. Já concluímos 51 obras de restauro, há outras 90 em andamento e estamos contratando 105 projetos que foram selecionados no PAC. São mais de 50 ações de salvaguarda do patrimônio imaterial, de educação patrimonial que estão acontecendo em várias comunidades nas 5 regiões do país. Quase 4.000 empreendimentos licenciados pelo IPHAN, 3,8 mil sítios arqueológicos cadastrados, identificados. Voltamos a dialogar com o mundo e retomamos as candidaturas do Brasil na Unesco, com o reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal com o patrimônio da humanidade em novembro de 2024. Tudo isso, presidente Lula, demonstra o cuidado que o seu governo tem com aquilo que é do povo e reforça o ditado: a gente cuida daquilo que ama e só ama o que conhece. Cuidar do povo, do país, da cultura e da democracia é um ato de amor. Por isso, não é possível reconstruir o Brasil com ódio,
com rancor, agressão, mas sim com empatia, generosidade e diálogo. Tenho aprendido muito sobre isso com o senhor, presidente Lula. E nós não estamos aqui para agredir quem nos agrediu, mas para fazer um gesto de respeito e afeto por aquilo que nos representa e contribui para nos fazer sentir um só povo, o nosso patrimônio cultural. Não poderíamos começar melhor esse 2025, que o senhor propõe ser o ano da democracia. Gostei da ideia. Estamos todos muito animados em ajudar nisso. E a receita está dada. Mais educação, mais cultura. Acima de tudo, dando o protagonismo a crianças, adolescentes e jovens, como fizemos neste belíssimo projeto concluído hoje. É neles que precisamos investir, para que se tornem fiéis e verdadeiros guardiões da democracia. Saúdo, agradeço e parabenizo as brilhantes pessoas que dedicam suas vidas ao patrimônio cultural, especialmente aquelas e aqueles que estiveram conosco nessa reconstrução. Obrigado, presidente, porque o seu testemunho de amor pela democracia nos inspira e nos encoraja. Convida-se a fazer uso da palavra a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora doutora Isabela Fernandes Andrade. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de saudar a todas as autoridades aqui presentes, em nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa Janja, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Lu, em nome deles, a todos e todas que estão aqui conosco e todos e todas que nos acompanham nesse momento tão importante, tão especial, em que celebramos a democracia brasileira. Para mim, de forma especial, é uma alegria compartilhar deste, que é o meu último dia enquanto reitora da Universidade Federal de Pelotas, celebrando este ato e celebrando essa devolução à nossa sociedade das obras restauradas a partir do nosso curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas, e não posso deixar de mencionar os nomes da professora Andréia, da professora Karen, da técnica Kelly, responsáveis por esse brilhante trabalho e pela condução de uma equipe de profissionais e de estudantes que se envolveram, se dedicaram e aprenderam muito ao longo de todo este período. Eu tive a oportunidade, presidente, de participar enquanto reitora da universidade de 2 momentos marcantes na sua presença. O primeiro deles foi no dia 19 de janeiro de 2023, quando, num ato muito bonito, nós fomos chamados, reitores e reitoras de todas as instituições públicas do Brasil, para que juntos trabalhássemos pela reconstrução do nosso país. Depois, no dia 10 de junho deste ano, 2024, quando tivemos o anúncio do PAC, e naquele momento eu tive a oportunidade de fazer uma fala em razão de estar presidente do Fórum das Universidades Públicas e dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul, que havia sido assolado por uma grave crise climática sem precedentes. E, mais uma vez, é importante aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio do governo federal às nossas instituições gaúchas naquela ocasião, para que a gente pudesse auxiliar a reerguer o nosso estado do Rio Grande do Sul. É um governo que reconhece, respeita e valoriza as nossas instituições de ensino e a nossa ciência. E a gente deve sempre exaltar isso, como o Leandro também muito bem já fez aqui anteriormente. O ataque de 8 de janeiro foi um evento trágico e lamentável de grande violência e desrespeito às instituições do país. Ele não apenas atentou contra a integridade do patrimônio público, mas também representou um ataque simbólico à própria democracia.
Ciente da sua responsabilidade social, a Universidade Federal de Pelotas, por meio do seu curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, se colocou à disposição do governo federal para a recuperação das obras danificadas, reconhecendo a importância de preservar esses bens. A proposição foi recebida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e desde já agradeço muito ao professor Andrei Chilé, sempre meu professor, que nos recebeu de forma tão carinhosa e levou a demanda ao presidente Leandro, à nossa ministra Margarete, que prontamente toparam esse desafio com a nossa universidade. Em seguida, iniciaram-se os trabalhos quando as nossas equipes da universidade se deslocaram até Brasília e instalaram o laboratório aberto junto ao Palácio do Alvorada. Os lastros da destruição eram fortes e sensíveis a todas as pessoas. Em seguida, a nossa equipe especializada iniciou a aplicação de técnicas para a reconstituição das obras vandalizadas, como a gente pode ver na ânfora, que tinham mais de 100 pedaços, isso muito bem organizados e juntados pela equipe de limpeza aqui do Palácio, um trabalho que foi bastante dedicado e efetuado pela Kelly, a quem super agradeço, e não canso de render elogios. Não foi uma tarefa fácil. Nossos servidores docentes, técnicos e estudantes precisaram abandonar os seus lares por dias e até meses para se dedicarem integralmente a esta importante tarefa, restaurar as obras e, com isso, preservar a memória, na expectativa de que situações como essa não voltem a acontecer. A atuação da UFPEL na restauração das obras do Palácio do Planalto é um exemplo de como essas instituições podem mobilizar seus recursos e expertise para responder a crises e ajudar na reconstrução de bens importantes para a nação, assim como já fizemos durante a crise climática sem precedentes que assolou o estado do Rio Grande do Sul e também durante a pandemia, que, por mais que pareça que já passou muito tempo, a gente viveu isso há pouco tempo atrás e vivemos imensamente um negacionismo à ciência. Então, é importante que a gente sempre relembre, porque isso faz parte da nossa história, prevendo que não volte a acontecer. Aliás, desde o mês de maio, a atuação da nossa universidade dos profissionais acabou sendo limitada em razão das dificuldades com os voos. Nós tivemos o aeroporto Salgado Filho fechado até meados de outubro de 2024. Então, a partir disso, foi necessária a reorganização de passagens aéreas, bem como dos períodos em que a nossa equipe e a nossa comunidade desempenharia suas atividades junto ao laboratório em Brasília. Mais uma vez, nós demonstramos toda a nossa resiliência e esse empecilho também foi vencido. A possibilidade de colocar servidores docentes e técnicos e, principalmente, estudantes à disposição da República e em defesa da democracia retrata, mais uma vez, o papel fundamental das nossas instituições públicas de ensino superior. A mim, enquanto reitora da universidade, cabe um agradecimento muito especial à dedicada equipe da universidade, que desde o ocorrido em 8 de janeiro não mediu esforços para desenvolver essa importante tarefa, bem como a todos os colaboradores de projetos e todas as pessoas que apoiaram e orientaram para que este trabalho tivesse êxito. Vale destacar o papel do IFAM, que volta a ser um potente órgão em defesa do patrimônio material e imaterial brasileiro. Sem anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Viva a democracia brasileira! Tem a palavra o embaixador da Confederação Suíça no Brasil, embaixador Pietro Lazzeri. Bom dia. Eu cumprimento o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
a senhora Janja Lula da Silva, o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhora Alckmin, o senador veneziano, o ministro Fachin, a ministra de Estado Margarete Menezes, o ministro de Estado de Relações Exteriores Mauro Vieira, diputada, o senhor presidente do IFAM, a senhora reitora da Universidade Federal de Pelotas, senhoras e senhores, amigas e amigos, a Suíça e o Brasil levam 200 anos de cooperação em muitos âmbitos: política, economia, ciência, inovação, cultura, meio ambiente, sustentabilidade. Esse é o ano da COP30 e vamos trabalhar juntos ainda mais, tem grandes oportunidades. É o longo processo de restauração do relógio Martin Ball, que aqui temos, emblemático dessa amizade e dessa cooperação entre os nossos dois países. O gigante verde, sustentável, é a Suíça inovadora e puxante. A restauração do relógio foi complexa, né? Precisou da excelência e da fiabilidade helvéticas, mas também da criatividade e do jeitinho suíço-brasileiro. Funcionou. O histórico fabricante suíço Audemars Piguet, aqui tem um representante, e os artesãos especialistas na mecânica relojeira, no bronze, na madeira, no casco de tartaruga, uma coisa exótica que a gente descobriu, né? Dedicaram mais de 1000 horas de trabalho com talento e precisão entre o Brasil e a Suíça. E também, esse é um fato importante, foram formados técnicos brasileiros para cuidar e para a manutenção dessa joia. Então, obrigado a todas e todos os funcionários da Audemars Piguet, os funcionários brasileiros e os artesãos que trabalharam. A Embaixada da Suíça tem acompanhado desde o início esse projeto importante. Muitos funcionários, está o ministro Morier, trabalharam nesse projeto e a cooperação foi muito estreita com a Presidência da República. Eu gostaria, em especial, de agradecer ao senhor Valdomiro Luiz de Souza, que trabalhou muito, e também ao senhor Rogério Carvalho. E também agradecer especialmente à senhora Janja pelo seu engajamento, foi a madrina desde o início desse projeto. Senhoras e senhores, senhor presidente, esse é um projeto icônico, está de volta para o povo brasileiro. A Suíça está orgulhosa de ter contribuído aos esforços do Brasil, como estamos ouvindo, para restaurar o patrimônio histórico de todas e todos os brasileiros. Nós estamos convencidos, bom, eu sou historiador, então sou um pouco suspeito, da importância de proteger o patrimônio cultural e artístico, que forma uma identidade do país, assim como a história e também os nossos valores comuns. É um dia de alegria, mas também de reflexão. É uma grande satisfação ver que a nossa colaboração atinge esse objetivo hoje aqui no Palácio do Planalto, frente à Praça dos Três Poderes. São tempos desafiadores, complexos. Eu acho que é fundamental valorizar e cuidar das nossas relações, da nossa amizade, dos nossos direitos humanos e das nossas democracias, que são delicadas e, ao mesmo tempo, resilientes, como esse relógio que volta aqui hoje no coração do Brasil. Então, viva o Brasil, viva a Suíça, celebramos a nossa amizade e a nossa
cooperação. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, saudar o presidente Lula, saudar a querida Janja, nossa querida primeira-dama e colaboradora de primeira hora da cultura brasileira, saudar o nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, a sua esposa Lu Alckmin, saudar o Pietro Lazari, querido embaixador da Suíça, saudar o senador veneziano Rego, Vitaldo Rego, saudar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, saudar o embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, ao secretário executivo Márcio Tavares, companheiro nesse momento dessa nossa gestão do Ministério da Cultura, a Úrsula Rosa da Silva, professora e doutora, reitora da Universidade Federal de Pelotas, a quem assim também saúdo todos os professores e professoras aqui presentes, ao Leandro Graça, presidente do IFAM, Rogério Carvalho, diretor curatorial dos Palácios da Presidência, a Andrei Rezental, diretor do Departamento de Patrimônio Material e Imaterial, professor Andrei, a Rafael Azi, representante da empresa suíça Adermas, Isabela Fernandes, professora e doutora, reitora da UFPEL, a nossa querida deputada Maria do Rosário e a Karen Velada Caldas, coordenadora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais e Imóveis da Universidade Federal de Pelotas. Bom dia a todos os presentes, bom dia à imprensa, presidente Lula, primeira-dama Janja Lula da Silva, ministros, ministras, embaixador e demais autoridades. Querido presidente, querida Janja, hoje é um dia emocionante e de extrema importância para nosso país. Nos reunimos para celebrar a democracia e reafirmar a importância da soberania do povo brasileiro. Há exatamente 2 anos, tentaram desestabilizar a democracia brasileira, atacando o prédio dos 3 poderes com o intuito de usurpar a liberdade do povo. A tentativa de golpe que vivenciamos há 2 anos foi simplesmente aterrorizante. Tínhamos acabado de assumir o governo e o povo ainda festejava a chegada da esperança de sair da era do descaso, da destruição, do maltrato, da mentira, da falta de conhecimento, da burrice, da sabugice indecorosa, do desamor e do desrespeito à cultura e à diversidade do povo brasileiro. Quem vive o dia a dia de um cidadão e cidadã nos rincões, favelas e comunidades desse vasto país sabe diferenciar um governo que ignora as necessidades básicas dos mais simples e um governo que realmente governa para todos, que é o seu governo, presidente Lula. Há 2 anos, a democracia brasileira sofreu um atentado fascista, uma tentativa de golpe que visava destruir o maior legado de um povo, que é o Estado Democrático de Direito. Na trilha de mentiras, de ódio, destruição da cultura e das relações sociais, na exaltação da violência, da brutalidade, na arrogância, o culto à misoginia e o racismo, bem como a naturalização do maltrato, do cinismo, de tudo isso foi exercido à luz da sociedade. Essas pessoas desejavam instaurar o caos no Brasil e em muitas mentes conseguiram. A confirmação mais clara e verdadeira dessa intenção dessas pessoas foi o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Quem assistiu pela televisão talvez tenha tido alguma noção do horror, mas aqueles que presenciaram de perto, estavam aqui, podem afirmar como foi horrível, como foi aterrador aquele momento. Eu tive a oportunidade de visitar aqui o prédio do Supremo Tribunal Federal e realmente foi algo que é inexplicável, monstruoso, o que foi feito aqui nesses dias. O mau cheiro, a destruição que esses vândalos nos prédios era de fato alguma coisa que é inexplicável. Precisamos relatar essas coisas para que não deixemos nos enganar pela tentativa de minimizar a gravidade das intenções da aniquilação das instituições que estavam nos planos daqueles que urdiam esse projeto maligno. Por isso, é de suma importância estarmos aqui hoje, porque apesar dos esforços dessa organização golpista, a democracia venceu e a cultura resistiu.
Estamos aqui para reafirmar que a democracia permanece firme, que a liberdade e a justiça continuam a guiar nossos caminhos. Nesse dia tão simbólico, devolvemos à sociedade 7 obras que foram vandalizadas durante aquele ataque a 8 de janeiro. Essas obras, juntamente com outras 13, também estão sendo reenviadas à comunidade, são frutos de um projeto conjunto com a Universidade Federal de Pelotas, desenvolvido a partir de uma TED celebrada com o Instituto Patrimônio Histórico Nacional no início de 2024. Essa ação contou ainda com o apoio da Diretoria Curatorial do Palácio da Presidência da República. Para a execução desse projeto foram investidos 2 milhões, como aqui já foi dito, recursos que também viabilizaram a instalação de um laboratório aqui no Palácio do Alvorada. Essa iniciativa possibilitou a realização de oficinas em escolas públicas do Distrito Federal, alcançando mais de 500 alunos. Realização dessas oficinas é, sem dúvida, uma grande entrega desse projeto. Ela não apenas transmite a ligação entre cultura, memória e arte, mas também reforça o verdadeiro significado da democracia para as novas gerações. A democracia não é um privilégio de alguns, é um direito de todos, é um direito do povo brasileiro. Quero expressar aqui o meu profundo agradecimento pelo presidente Leandro Graça, do IFAM, em seu nome parabenizar a todos os membros desse projeto importante, o trabalho dos restauradores e restauradoras, e que colocaram-se à disposição para nos auxiliar nesse momento tão difícil. Agradecer também a todas essas pessoas, agradecer à Unesco, a todas as embaixadas e países que se colocaram à disposição de auxiliar. Quero agradecer isso em nome do embaixador ministro Pierre Yves e o ministro conselheiro da Embaixada da Confederação da Suíça aqui, que prontamente se manifestou para reformar o belíssimo relógio. A Unesco também, na pessoa da Marlova Lonasco, que se pronunciou também, que se aproximou. Também ao Luiz Fernando Almeida e Jurema Machado, ambos ex-presidentes do IFAM, que foram de grande valia e que muito me auxiliaram naquele momento de tão conturbado. Quero exaltar aqui mais uma vez o valor dos servidores e servidoras especialmente os servidores do Ministério da Cultura, que neste ano celebra 40 anos, além de celebrarmos 88 anos do IFAM e 50 anos da Funarte. Cultura e arte brasileira são um tesouro inquestionável e inquebrantável, e é por isso que as ditaduras buscam destruir a cultura. Ela afirma e fortalece a soberania e a alma do povo. Ninguém pode domar nem amordaçar as expressões culturais e artísticas. A dinâmica da diversidade da cultura brasileira é gigantesca e a força desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura é incorruptível. Por isso, ainda estamos aqui e não vamos retroceder. Ditaduras nunca mais. O trabalho de cada um de vocês é a prova dessa resiliência na nossa sociedade e o trabalho desses servidores públicos de todos os países à frente desses ataques democráticos nesse momento foi muito importante para todos nós. Senhoras e senhores, saibam que, quero dizer ao senhor presidente, que o Ministério da Cultura está à disposição para apoiar e reafirmar o valor inegociável da democracia no Brasil e no mundo por meio da cultura. Nosso compromisso é garantir a busca pela paz, com a igualdade de direitos e oportunidade para todas as pessoas, lutar e defender um mundo mais justo e sustentável. Viva a cultura, viva a arte brasileira, viva a liberdade, viva a democracia, viva o povo brasileiro. Obrigado. Para você que acompanha o canal Gov, agora são 10 horas e 32 minutos, você acompanha então a cerimônia aí de entrega de objetos que foram vandalizados nos atos de 8 de janeiro de 2022. O presidente Lula aí está vendo o relógio que foi doado pela corte francesa ao Brasil no século XVII, que ficou como uma marca, então, dos atos de 8 de janeiro de 2022, quando foi arremessado
no chão, né? O governo preparou aí uma série de eventos para lembrar os episódios ocorridos naquela data. Na ocasião, milhares de pessoas protestavam na esplanada dos ministérios e invadiram prédios dos 3 poderes. Esse relógio foi construído pelo relojoeiro Baltazar Marinot Boule. Foi um presente, então, de Dom João VI. Tanto o relógio quanto a caixa de André Boule, destruídos durante os atos, foram revitalizados a partir de um acordo de cooperação técnica formalizado com a Embaixada da Suíça e não teve custo nenhum para o Brasil. Aliás, eu destaco aí a fala do embaixador Pietro Lazeri, que está presente aí à cerimônia, e na fala dele agora há pouco, ele disse que democracias são delicadas e resilientes como o relógio. Disse que foram mais de 1000 horas aí de trabalho para restaurar esse relógio. Aí o presidente, então, está vendo também a ânfora, que é esse vaso. Agora se vê o relógio, mas ao lado do relógio tem a ânfora, que é esse vaso azul, que também foi reconstruído. O relógio, quando a primeira-dama Janja Lula da Silva fez aí o seu pronunciamento, foi a primeira a falar na cerimônia, o relógio tocou aí as 10 badaladas e foi um momento bem descontraído quando ela disse, então, olha, o relógio está funcionando às 10 da manhã, o relógio deu as suas 10 badaladas e daqui a pouquinho, às 11 da manhã, ele vai badalar de novo. E é isso, o presidente segue aí, então. O presidente segue no Palácio do Planalto, então, recebendo aí todo esse material aí ao lado, então, dos restauradores, equipe aí da Universidade Federal de Pelotas, que fez um trabalho primoroso aí de recuperação. A ânfora também recuperada, e essa ânfora é mais trabalhosa ainda, né? Um trabalho muito delicado, né? Eles tentaram aí reconstruir ao máximo. Essa é uma ânfora italiana em cerâmica esmaltada, que estava com 180 fragmentos que foram catalogados aí após os ataques. Foi um verdadeiro quebra-cabeça aí para os restauradores. O resultado ficou imperceptível, mesmo com as marcas de restauração. E nessa reconstrução foi preciso fazer moldes aí de silicone para essa reprodução. Portanto, um trabalho extremamente delicado. E isso mostra e simboliza a resistência, né? Depois de tanta destruição, então você vê aí uma peça tão delicada como essa devolvida aí ao acervo nacional. O presidente Lula, então, agora fazendo fotos aí com toda a equipe de restauradores que participou. Foi montado, como foi dito aí pela primeira-dama e pela ministra Margarete Menezes, foi montado um laboratório dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Foi montado, então, esse laboratório onde esse trabalho foi feito aí nos últimos 2 anos. Algumas peças precisaram sair do Brasil, como foi o caso do relógio. O embaixador até destacou que ele tem uma parte de casco de tartaruga. Então, várias descobertas aí, como destacou a reitora da Universidade Federal de Pelotas, Úrsula Flores. Foi um momento de bastante aprendizado, né, para toda a equipe que trabalhou. Isabela Fernandes, o nome da reitora, vou corrigir aqui a informação, Isabela Fernandes, portanto, a reitora da Universidade Federal de Pelotas, destacou aí, então, todo esse trabalho, o aprendizado aí para toda a equipe. O presidente Lula segue acompanhado aí de vários ministros de Estado, ministra da Cultura, Margarete Menezes, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também está presente aí, além do vice-presidente da República e da dona Lu Alckmin, também estão aí presentes. Né, um momento em que o presidente registra aí esse momento, é uma comemoração, senhores, né? esta cerimônia está encerrada. Convidamos a todos para se dirigirem neste momento ao mezanino. Muito obrigada.
Agora, 10 horas e 38 minutos, agora a gente vai para uma nova etapa dessa cerimônia, que é a fase em que o presidente vai receber aí a obra As Mulatas, de Didi Cavalcante. Então, nesse momento, as pessoas estão se deslocando para um outro lugar no Palácio do Planalto, onde, então, o quadro As Mulatas, de Didi Cavalcante, vai ser reapresentado depois da restauração. Esse quadro sofreu 7 perfurações. Além disso, os alunos do projeto de educação patrimonial entregarão ao presidente Lula réplicas que produziram da ânfora de As Mulatas. Ao todo, 21 peças danificadas pelos invasores passaram aí por um longo processo de recuperação e serão novamente expostas no local. Os itens restaurados por uma equipe da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, nesse laboratório que eu mencionei há pouco, que foi montado lá no Palácio da Alvorada, portanto, lá a residência oficial do presidente Lula. A recuperação dessas peças custou mais de 2 milhões de reais e o laboratório de restauração empregou mais de 30 pessoas durante o ano passado e a equipe atuou para reparar obras em madeira, telas, papel, metal e cerâmica, materiais aí que demandam técnicas diferentes aí para restauração. As peças foram documentadas, limpas, coladas, preenchidas e pintadas de forma a restaurar a sua condição o mais próximo possível do estado original. Portanto, é um trabalho demorado, artesanal e dispendioso, né? Com exceção aí do relógio, que foi uma parceria com a Embaixada da Suíça, que foi restaurado sem custo para o Brasil, as demais obras foram pagas pelo bolso aí do contribuinte brasileiro e as autoridades estão, claro, tentando reaver aí com os culpados esse valor, né? Esses valores. Portanto, a gente continua acompanhando aqui pelo Canal Gov, as pessoas estão, portanto, se deslocando. E eu quero lembrar que por causa desses atos hoje, né, em defesa da democracia, a esplanada dos ministérios foi fechada para que, justamente por questões de segurança, né? Então, a inteligência toda do governo federal está toda mobilizada para que não haja nenhum contratempo aí, nenhuma surpresa desagradável nesse dia, então, que deve terminar aí mais para frente, por volta de 12h30, quando está previsto aí um abraço, então, em defesa da democracia, com a participação de várias autoridades. E você que acompanha o Canal Gov, vê aí as autoridades já se posicionando para essa nova etapa, então, que é essa reintegração do quadro da obra As Mulatas, de Didi Cavalcante, portanto, que sofreu aí 7 perfurações ali. Ó, você vê já um pano azul cobrindo aí essa tela de Didi Cavalcante, muita expectativa, né? A tela que foi muito depredada e também aí passou por um trabalho primoroso de restauração. Então, em alguns minutos aí, o presidente já deve fazer o descerramento, então, desse pano azul, né, que a gente vai conseguir ver aí o resultado final e comemorar, né, a reintegração dessa tela tão importante ao patrimônio histórico nacional. A ministra Margarete Menezes falou bastante sobre isso também. Ela fez um discurso mais duro, né, dizendo aí da revolta, né, com os ataques à democracia, né, lembrando aquele dia 8 de janeiro de 2022, quando Brasília foi surpreendida com esses ataques. E o presidente do IFRAM, Leandro Graz, também lembrou como o brasiliense, né,
como brasiliense, como o sentimento brasiliense de quem nasceu na capital federal. É um olhar, ele disse, né? Parece que a gente foi roubado, fomos invadidos. E, de fato, né, para quem nasceu na capital federal ou para quem trabalha em prédios públicos, para quem não nasceu em Brasília, mas que vive o dia a dia aí dos poderes, dos 3 poderes e transita por esses prédios nas linhas aí de Oscar Niemeyer, tem esse sentimento de tristeza, né? É impossível não ficar impactado com as imagens do dia 8 de janeiro e de não sentir como foi.